Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, definiu o verdadeiro espírita como sendo aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as suas más inclinações. E numa página memorável que está inserta em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele assevera que o homem de bem é bom, é nobre, é indulgente, vive na ação da caridade, não guarda ressentimentos, é abnegado e estabelece as características que tipificam o homem de bem, concluindo por dizer: qualquer pessoa que possua algumas dessas faculdades, e aqui não estão equiparadas todas, pode ser considerado um homem de bem. Nós temos aí, nessa proposta kardeciana, o retrato moral de um dos maiores apóstolos dos últimos tempos na humanidade. Ele começou a sua existência como um astro luminífero e encerrou-a como uma estrela que voltasse ao zimbório para iluminar a noite da criatura humana. O século XX fez-se caracterizar por homens e mulheres admiráveis, seja na ciência, na arte, no pensamento filosófico, na tecnologia e principalmente na sementeira do amor. Podemos encontrar, por exemplo, Albert Schweitzer, que apesar de ter nascido em 1875 em Kaysersberg, na Alsácia-Lorena, realizou seu ministério de amor na África por 3/4 partes do século XX. Esse homem que comoveu o mundo, Prêmio Nobel da Paz, costumava dizer: é necessário ter respeito pela vida. Mas o século XX ofereceu-nos a figura dúlcida de Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher frágil, nascida no ano de 1910, na Albânia, deveria comover o mundo pela sua ternura, pela sua capacidade de amar. E quando lhe perguntaram qual a única forma de ser feliz, ela redarguiu: amar até doer. O século XX deu-nos o Abbé Pierre, o sacerdote francês que criou as comunidades de Emaús, um homem frágil, tuberculoso, que foi a um circo para poder atender a questões que lhe proporcionasse uma importância vultosa para amparar as meretrizes da Rive Gauche em Paris e atender também os clochards, os mendigos, especialmente os alcoólicos. Esse mesmo século deu-nos a figura veneranda de Mohandas Karachagand. Quando lhe perguntaram se os seus jejuns eram políticos, ele disse: não, de maneira nenhuma, eles são religiosos. Eu assim os faço por amor. E cunhou a seguinte frase: se o único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele alcançou esse amor de qualidade tão infinita que libertou 800 milhões de colonos do Império Britânico, concedendo-lhes a dignidade da vida.
assassinado covardemente, deixou para a história a mensagem da não violência. Mas o século XX também nos deu o sacerdote católico Georges Dominique Pirre, o homem que se preocupou com as aldeias europeias. Depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles que haviam perdido tudo necessitavam de reencontrar-se. E esse sacerdote pôs sobre os ombros a tarefa de encontrar um país que oferecesse um pedaço de terra para os atormentados e apátridas. Mas o século XX deu-nos a figura impoluta, incorruptível, de Francisco de Paula Cândido Xavier, nascido no dia 2 de abril de 1910, no pequeno burgo de Pedro Leopoldo, de uma família modesta. Seu pai, vendedor de bilhetes da Loteria Federal, João de Paula Cândido Xavier. Sua mãe, Dona Maria João de Deus. Ele deveria ser um apóstolo da renúncia e a mais notável ponte entre a vida espiritual e a tormentosa jornada das criaturas humanas. Aos 4 anos de idade, quando sua mãezinha estava muito enferma e preparava-se para a desencarnação, modesta lavadeira do Rio das Velhas, ela o chamou ao seu leito e lhe disse: Chico, meu filho, todos lhe vão dizer que eu vou morrer ou que eu morri, mas não acredite. Irão colocar-me num caixão de tábuas, irão levar-me, mas é para o hospital. Assim que eu me refaça, eu retorno, meu filho. Não pranteie a minha saudade, porque eu voltarei. E logo depois, quando ela desencarnou, e as pessoas dominadas pelo pranto viam aquele menino risonho, perguntavam-lhe: você não chora? A sua mãe morreu, Chico? Não, mamãe não morreu. Ela me disse que ia para um hospital, e assim que se refizesse, ela voltaria. Eu agora vou aguardar que ela retorne. Já estava preparado esse espírito de Escol para a tarefa ímpar que desenvolveu na pátria do Evangelho, no coração do mundo, e comoveu a humanidade que com ele travou relações de amizade. Quando mais tarde, em um dia de tormenta que desabou sobre a pequenina Pedro Leopoldo, a 45 quilômetros de Belo Horizonte, o menino aturdido corria de um lado para o outro, ouvindo o espocar dos trovões e o zigue-zaguear do relâmpago. Ele procurou refúgio embaixo da mesa de refeição, puxou a toalha modesta para não ver aquele espetáculo da natureza irada. Foi então que ele percebeu a chegada de sua genitora. Chico, meu filho, venha comigo, não tema as coisas de Deus. E segurando-lhe pela mão, levou até o quintal e apresentou o balé mágico do relâmpago e o aplauso estrondoso do trovão. Começava, nesse momento de ternura, a mais excelente faculdade mediúnica da história, depois de Jesus e de Francisco